Pronto, então sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito importante porque é a oportunidade de a gente bater um papo um pouco mais direto aqui, com um pouco mais de conteúdo. Eu tenho feito as lives, obrigado. Eu tenho feito as lives nas quartas-feiras, mas sempre com um tema mais específico, mais fechado e com um tempo mais corrido, porque eu faço as mini lives de 10 minutos, mas hoje é o dia da nossa jornada, então eu tenho mais tempo para bater um papo com você. Dá uma meia hora ou mais um pouco, já dá tempo de eu apresentar um bom conteúdo, mostrar para vocês técnicas que vocês vão poder aplicar diretamente. A partir de amanhã já dá para aplicar algumas técnicas que eu vou apresentar aqui para vocês. E eu tenho certeza que vai ser uma noite aqui onde vocês vão pegar conteúdos e vão ser muito, muito proveitosos para vocês, tá bom? Momento da gente mexer um pouco. Eu tenho feito. Eu tenho um propósito atualmente que é ajudar realmente a galera a abrir um pouco mais a cabeça, a prosperar na profissão. Eu tenho atuado como professor durante muitos anos, e aqui já vem, né, já emendo aqui minha apresentação. Eu tenho atuado como professor durante muitos anos, sempre atuando na área da prótese, que é onde vocês me conhecem mais. Sou professor da universidade, eu coordeno cursos de pós-graduação, só que a minha atuação como professor me fez atuar também como coordenador de cursos. E isso me fez ter necessidades de eh, trazer outras habilidades, né, para o meu repertório. E aí eu comecei a perceber que não adiantava apenas a técnica odontológica. A técnica estava me levando para bons lugares, eu conseguia atingir muitas pessoas, eu conseguia coordenar grupos, mas aí a minha vida começou a necessitar de mais preparação. E aí eu comecei a estudar sobre programação neurolinguística, estudar sobre persuasão, sobre venda, entender um pouco mais como é que funciona o marketing digital, o marketing tradicional também e me envolver na parte burocrática, né, da gestão, da parte empresarial da odontologia. Isso foi muito transformador, porque eu comecei a perceber que a gente tem um monte de necessidades que estavam dormentes. E aí, meu currículo também se complementou de outra forma. Então, além da parte da odontologia, da reabilitação oral, eu tenho outras formações diversas. Eu tenho MBA em gestão de pessoas, liderança de equipes, eu sou master em programação neurolinguística, eu fiz cursos de oratória, muitos cursos de oratória, negócios de palestra, treinamentos. Hoje eu faço cursos de negócios digitais. E isso me deu um repertório muito grande para eu continuar atuando na nossa profissão, para eu continuar agindo dentro dessa profissão que eu considero a mais completa de todas. E isso expandiu meus horizontes, né? Eu passei a ter uma atuação não só como dentista, mas também como gestor, eu abri empresas, mais de 10 empresas já abri, a maioria na área da odontologia, algumas empresas eu abro apenas para escalar e vender, vendo em cima de EBITDA, ou então você faz um escalonamento e monta parcerias, ou então você fica sócio durante um tempo, alavanca essa empresa e sai, e outras eu continuo ligados a ela. Nem todas também na odontologia. Afinal de contas, nós somos dentistas, essa é a nossa profissão, mas isso não é a única coisa que nós somos, né? Eu costumo dizer que eu sou Anderson, sou pai, sou amigo, sou professor, sou empresário, sou jipeiro, sou bonsaísta, sou um monte de coisa a mais aí, que quem convive comigo acaba sabendo, tá? Então a gente tem uma formação e uma visão mais ampla nessa profissão que é tão transformadora na vida da gente, que é a odontologia. E isso me fez perceber que existem algumas carências, né? E durante esses 25 anos aí de odontologia, quase um pouquinho mais do que isso, até de formado, eu pude perceber a transformação que a odontologia vem sofrendo. Ultimamente, a gente tem passado por novas resoluções. Eu fiz, inclusive, uma live falando sobre essa resolução, sobre mudança do marketing, mudança da publicidade. E aí, eu resolvi trazer esse tema aqui, porque realmente tem causado uma inconstância nos resultados que os dentistas têm encontrado. E é muito desafiador. É muito desafiador para o dentista quando a gente está trabalhando e você não pode prever aquilo que vai acontecer, tá? Eu vou falar para o pessoal um pouquinho, quem tiver no Insta, que acesse o link da bio e vem para o Zoom, porque aqui fica uma visão mais completa. Vocês conseguem visualizar o slide de uma maneira mais didática e vocês vão visualizar também aquilo que eu estou falando, tá bom? Então, aqui. Então, essa inconstância de resultados, ela vem das mudanças que a odontologia tem. O mercado mudou. Então,
A gente acabamos de passar por um feriadão, um mês mais curto. As contas ficam mais apertadas. Eu ouço muita gente falando: ah, lote sua agenda, lote sua agenda. Deus me livre de agenda lotada, cara. A agenda lotada é a pior coisa que existe, porque você passa a não ter tempo de viver. Então a gente tem que ter um equilíbrio, na verdade. Você precisa encontrar um ponto de equilíbrio onde você possa ter dignidade na sua profissão, ter remuneração, captar paciente, mas captar paciente de qualidade. Tá? É muito cansativo você trabalhar e não ver o resultado. Quando você não faz uma precificação correta, quando você não sabe captar o paciente certo, quando você se submete à disputa de preços, você acaba vivendo uma odontologia onde você tem escassez, né, como base, onde você tem uma escassez na captação de paciente, na conversão desse paciente, você vive frustrado e vive cansado. E é isso que a gente precisa mudar. Não dá para a gente continuar, né, encarando esse mercado que está desafiador demais. São 500 habitantes para cada dentista. Tá? O pessoal, outro dia eu fui falar isso, alguém falou para mim: rapaz, cadê os outros 450 que eu tô procurando? Alguém está com os meus aí. E realmente estão. Não se engane, esses 504 aí é da população total. Então a gente tem muita gente na sua cidade que vai estar dentro da sua faixa de acesso. A gente chama de nicho. Então quem é o seu nicho? Então, desses 500 habitantes, estão em vários nichos, mas o seu nicho específico, você trabalha com uma clínica popular, você trabalha com convênio, você trabalha com paciente high ticket, você trabalha classe A, qual é o seu nicho de atuação? E a necessidade clínica desse paciente. Eu sou protesista, por exemplo. Então, dessas 504 pessoas, não são todas elas que precisam de prótese. Então, minha fatia vai diminuindo. Se você parar para olhar, além disso, você está falando num universo de 400 mil dentistas, quase 150 mil são especialistas. Então, deixou de ser uma opção você se diferenciar. E se diferenciar, não basta você se aprimorar tecnicamente. A gente precisa entender que as mudanças que estão acontecendo no mercado trazem novos desafios. Então, quando a gente encontra um mercado onde você tem 200 milhões de habitantes para 400 mil dentistas, desses 147 são especialistas, é um dos mercados mais concorridos do mundo. Mais da metade dos dentistas do mundo estão no Brasil. Então, é uma situação que a gente precisa realmente estar diferenciado. Por isso que quando o dentista brasileiro chega fora daqui, ele se destaca. Eu tive a oportunidade de viver isso no Canadá e eu vi, eles têm uma formação muito boa, mas a gente tem um jogo de cintura, uma completude maior. A gente consegue visualizar outras áreas, né, na nossa atuação. E isso tem feito com que o dentista se diferencie cada vez mais. E é essencial essa diferenciação. Mas não basta ser bom. Ser bom não é o bastante. Você precisa dominar outras ferramentas para que você possa crescer nesse mercado, para que você possa se desenvolver. Tá certo? Então, é essencial a gente entender que entrar nessa competição por guerra de preço, cara, você está realmente entrando num esquema kamikaze. Hoje a gente viu com as novas normas de publicidade que o CAD impôs sobre o conselho não pode mais fiscalizar a norma de publicidade. Por um lado, para quem tem consciência, para quem tem cuidado, para quem tem bom senso e ética, é muito bom. Só que a gente sabe que no mercado tem muita gente. E a gente tem empresas que estão tentando engolir cada vez mais. Aí o que acontece? O dentista sai da faculdade, ele não tem uma formação que ajude ele a se preparar para esse mercado e entra no mercado altamente competitivo. E chega recém-formado ou especialista, e eu trabalho com especialistas de altíssima qualidade, e alguns deles estão dizendo: Anderson, eu não estou conseguindo me posicionar, eu não estou conseguindo captar paciente. Por quê? Porque não tem uma base de preparação para isso. E se tem alguém fazendo, é possível. Então foi o que eu percebi, que eu tinha uma formação, eu tenho especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu estava vendo pessoas com formações, ex-alunos meus, com formações muito menores do que a minha, brilhando. E merecidamente brilhando, porque eles encontraram outras ferramentas. E aí eu fui pesquisar, e foi isso que me fez mergulhar um pouco mais de cabeça nessa área de entender como é que funciona o marketing, a captação, como é que funciona a venda dentro da odontologia. E eu trouxe isso para os meus negócios, eu trouxe isso para os meus cursos, eu trouxe isso para minha escola, minha clínica, laboratório, de todas as áreas de atuação dentro da odontologia. E a gente acabou percebendo uma mudança muito grande quando a gente começa a se posicionar corretamente. Porque não é só você entrar no mercado e tentar competir por preço. Você entende que você tem que vencer a sua própria
crença limitante. De achar que, ah, não, eu não sou vendedor, eu sou dentista. Ah, não, eu não sei como fazer isso, não foi isso que eu me formei. Claro, você foi treinado apenas para realizar procedimentos técnicos ou procedimentos gratuitos. Eu lembro que quando eu estou na faculdade, que eu falo alguma coisa sobre dinheiro, eu vejo que tem gente até que se retorce. Parece que você está falando de um palavrão, porque a nossa cultura traz essa crença limitante de que ganhar dinheiro é ruim. Ganhar dinheiro é muito bom, gente. Desde que você faça isso com ética. E que você faça isso com responsabilidade. E que você dê retorno disso. Então, se você tem esse medo de crescer, entenda, o paciente também tem. Essas crenças e esses sabotadores também estão presentes na vida do paciente. Quando o paciente fala de venda e de compra de tratamento, tem vários fatores que bloqueiam ele: medo, insegurança, dor. Ele está no seu consultório sentindo vergonha, ele tem problemas com o preço. Então, a gente precisa saber lidar com essas objeções, com essas dificuldades que o paciente tem, mas antes de tudo, a gente tem que lidar com a nossa dificuldade, porque muita gente não consegue nem mesmo dar preço do seu tratamento. Eu tenho colegas espetaculares que falam: Anderson, eu estou aqui fazendo um tratamento, mas eu não consigo precificar, porque na hora de eu falar para o paciente que custa X, cara, eu fico é, é, nervoso, eu fico inseguro. Outro dia, e eu fiz um vídeo até sobre isso, um aluno meu me falou, a gente falando sobre reabilitação oral na especialização, e eu, não, esse tratamento aqui vai dar uns 30, 40 mil reais. Aluno, professor, como é que eu vou cobrar do meu paciente um dinheiro que nem eu mesmo ganho? Eu sou recém-formado, estou começando a fazer prótese agora. Estou vendo aqui um tratamento que vai dar mais de 20 mil reais. Eu não consigo falar porque eu fico nervoso, eu fico tenso, eu fico inseguro. Então, são dificuldades que a gente tem e que a gente precisa saber como destravar essa comunicação. Como você se sentir mais seguro para precificar. Entenda que o seu paciente ele não está ali querendo tratamento. E as pessoas ficam pensando que não, eu vou falar do material, eu vou falar do fotoativador, e eu vou falar do laser que eu uso, do tipo de cirurgia, da forma do fio, da cerâmica. Não é isso, pessoal. O paciente não está nem aí para o material que você usa. Claro que ele quer material de qualidade, mas não é isso que vai fazer ele fechar. Ele não sabe a diferença entre uma cerâmica de zircônia ou de silicato de lítio, um silicato de lítio, uma zircônia tratada. Ele não sabe a diferença dessas coisas. Ele não entende de marca de resina. Você entende. E é sua responsabilidade escolher o melhor tratamento. Mas o paciente ele vai enxergar e ele vai buscar o benefício, ele vai buscar o conforto, ele vai buscar o status, ele vai buscar o bem-estar, ele vai buscar a autoestima, tá? Então essas é, alterações que você vai promover no tipo de tratamento que o seu paciente vai ter, pode dar para ele mais vislumbre do benefício que ele vai ter. E é isso que vai fazer ele se mover. Ele quer um conforto, ele quer acolhimento, ele quer se sentir confiante em fazer o tratamento com você. Porque a odontologia é relacionamento. Então, quando o paciente vai no seu consultório e ele busca essa relação, uma relação de confiança. E captar paciente e vender para esse paciente é uma relação de confiança, tá? Lembrando, tá transmitindo ainda no Instagram? Galera do Insta, passa para o YouTube aí, tem para o YouTube, não, desculpa, para o Zoom, tem um link na bio do Insta, é só clicar, vai para o Zoom que vocês vão ter uma aula mais completa, tá bom? Então, e você não entender como é que funciona esse jogo, custa caro. Você não consegue se posicionar, você acaba vendendo uma imagem errada, você vende uma reputação errada, você atrai pacientes que não estão conectados com aquilo que você tem para oferecer, o seu desempenho vai cair, o seu relacionamento com o seu cliente vai ser desgastado, você vai fechar menos vendas ou você vai fechar vendas na briga de preço e vai fechar mais tratamentos com lucro menor, o que vai fazer você trabalhar sem conseguir um retorno adequado. Tá tudo tranquilo aí? Então vamos lá. Então, quando você vê mudanças acontecendo, entenda que não é o mais forte,
não é o maior que cresce. A gente já viu mega clínicas fechando, a gente viu mega empresas falindo. E a gente está ali na nossa profissão tentando se adaptar. E é essa capacidade de se adaptar que vai fazer você avançar. Então a gente precisa se adaptar. A gente precisa entender o que é que a gente consegue fazer para ganhar esse jogo, para virar esse jogo. E muita gente vem me perguntar: o que é que eu falta? O que é que eu falta para ter o resultado que eu mereço? Essa frase me persegue, cara. Eu mereço ganhar mais, eu sou bom no que eu faço. Cara, isso não tem nada a ver. Você ser bom é obrigação. Então, para você ter o resultado que você merece, você tem que merecer esse resultado que você deseja. Então, não é qual é o resultado que eu mereço. Você já tem o resultado que você merece. O resultado que as suas habilidades conseguem te levar. Eu não posso tentar alcançar algo que eu não me preparei para ter. Então, para eu conseguir fazer uma boa prótese, eu tenho que fazer um curso de prótese. Para eu fazer uma cirurgia com excelência, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que fazer uma preparação para isso. Para eu captar paciente, para eu vender paciente, eu tenho que me preparar. E foi isso que fez a grande virada em mim. Então, não é como é que eu faço para ter o resultado que eu mereço, é como é que eu vou fazer para merecer o resultado que eu desejo. Porque a gente deseja um resultado e acredita que o fato de eu desejar já lhe dá o merecimento. Não, você desejar é a força motriz para fazer você buscar as habilidades que precisa desenvolver para merecer o resultado que você deseja. E aí sim, e é isso que eu quero ajudar vocês hoje aqui. É isso que eu quero trazer para vocês, essa virada de chave. Que vocês possam sair dessa zona de conforto. Não é normal consultório vazio, não é normal consulta que o paciente falta, não é normal ter dificuldade de captar paciente. Se você é bom no que faz, se você prepara o seu ambiente adequado, se você tem um bom tratamento para oferecer, você tem a obrigação de passar isso adiante. Eu costumo dizer que o bom profissional, ele tem a obrigação de vender o seu tratamento para o seu paciente. Porque não é simplesmente uma questão de remuneração. Não, você também está transformando a vida de outra pessoa. E essa mudança, ela tem que ser uma decisão sua. Sair dessa zona de conforto, de ficar ali achando que sua faixa salarial ou sua faixa de remuneração como dentista é essa. Eu vejo colegas ganhando 4, 5 mil e se conformando com isso. Tá errado, cara. A gente tem uma profissão que tem como ter alto retorno. Dá para você faturar 30, 40, 50 mil no mês. 100, 150 mil no mês, se você tiver uma clínica estruturada. Até mais se você tiver uma clínica com várias cadeiras. Então, a sua remuneração, e eu estou falando de faturamento, o seu lucro vai estar embutido aí. O seu prolabore vai estar embutido aí, assim como todos os custos. Mas para isso você tem que saber precificar, saber captar e saber vender. Não dá para a gente achar que vai fazer as coisas do mesmo jeito e ter um resultado diferente. Então, se você acha que já sabe como vender, como converter, como captar paciente, como precificar, você não vai aprender nunca. Porque tem um monte de coisa nova. Eu sempre tive clínica. Eu sempre fiz, fui muito bom de captação. Por que que eu fui buscar novas habilidades? Porque eu precisava esvaziar meu copo, esvaziar meu tanque e encher com um novo conhecimento. Então, para eu aprender algo, eu tenho que ter a habilidade de ser ensinável. Eu tenho que ter a habilidade de querer aprender coisas novas. Mas eu só posso querer aprender coisas novas quando eu percebo que falta algo, que falta alguma ferramenta, alguma chave para eu virar. Pare para pensar, a gente mesmo vai em outros colegas, vai em médicos, vai em fisioterapeuta, a gente vai em outros profissionais da saúde. Você já foi em algum profissional e você deixou de ser atendido por ele por não gostar dele, ou passou aí e resolveu fazer um tratamento com alguém pelo jeito dele falar, pelo jeito dele explicar, e não é falar difícil, pessoal. É falar de uma linguagem que eu chamo de linguagem mista, dá o termo técnico e a linguagem acessível. Então a maneira como você se porta, a maneira como você se posiciona, vai fazer com que o seu paciente entenda quem você é, se identifique com você e queira ser o seu paciente. Não é caçar paciente nas redes sociais. A rede social é para validar ao seu paciente o profissional que você é. E não é apenas um profissional. O profissional, ele é uma pessoa que está ali representando. Então, você precisa entender que o seu posicionamento na rede social, ele tem que ser de acordo com aquilo que você quer atrair. Quem é o paciente que você quer buscar? Quem você é na sua essência? Onde você se sente mais confortável como profissional atuando? E é isso que você tem que buscar na hora de se posicionar na rede social. Tá bom? Como é que você vai confiar num profissional? Através de quê? Quais são as ferramentas que você pode ter para se tornar um profissional confiável? Para o seu paciente olhar para você e dizer: não, esse aí é o cara que eu quero que me atenda. Esse é o dentista, é o médico, é o fisioterapeuta, é o biomédico que eu quero que me atenda.
E é isso que as pessoas precisam entender. Como que você faz para se tornar uma referência na sua área? Como que você faz para ter pacientes, para ter lucro, e aí sim você não tem uma agenda lotada, você tem uma agenda equilibrada, uma agenda lucrativa que lhe dê também tempo livre. Afinal de contas, não adianta você se acabar de trabalhar e não poder viver. Então a gente tem hoje como ferramenta de captação novos elementos que foram incorporados com o mundo digital. E eu não estou falando de nenhuma novidade, não, gente. A Maria, internet comeu está tudo aí, direitinho? a internet está aí há muito tempo, trazendo para a gente elementos e ferramentas que a gente pode utilizar para captar paciente. Então, o marketing digital, ele é realmente uma ferramenta que vai. Deixa eu ver aqui, deixa eu. Aqui de vez em quando tá entrando o microfone da galera aí. Daqui a pouquinho vocês. Se for uma pergunta, pode ligar e falar, mas se não for, deixa desligado o microfone por enquanto, tá? Então, o marketing digital, ele veio como uma ferramenta para facilitar a nossa vida. Como na disciplina de odontologia digital, eu dou aula na disciplina de odontologia digital junto com o professor Ieda. Eu falo sempre, gente, a odontologia digital é uma ferramenta, não é uma disciplina. Marketing digital é uma ferramenta. Ele não vai fazer você, o CAD/CAM não vai fazer você um melhor dentista, o marketing digital não vai fazer você um melhor dentista, mas vai permitir que mais pessoas percebam quem você é, percebam a sua qualidade como profissional. Então, hoje, o meu objetivo aqui é dar para vocês ferramentas para que vocês sejam seguros, sejam convincentes e sejam capazes de inspirar confiança, de inspirar desejo de transformação. Hoje eu quero que vocês saiam daqui com a vontade de mudar, com a vontade de transformar, né, essa vivência que a gente tem em uma outra forma de atuar. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? E aí, para isso, a gente precisa desenvolver alguns atributos. O que é que eu quero dar para vocês aqui hoje? Por que que eu falo de atrair e de converter pacientes? Porque a gente precisa ter capacidade de ser atrativo e de ser convincente. Então, essas duas chaves são as chaves do faturamento. Atrair pacientes, converter pacientes. É um funil de venda. Eu costumo dizer que a venda é um ponto que vai determinar com que você consiga pegar tudo que você estudou, tudo que você se preparou, tudo que você tem de formação e aplicar no seu consultório. Sem a venda, tudo que você estudou fica travado. Sem a venda, nada que você sabe fazer vai ser feito. Então você precisa ter atributos para atrair esses pacientes. Usar estratégias modernas que vão virar o jogo. O tradicional, ele vem como base. A sua tradição como dentista, como profissional da área de saúde, ela tem que se manter e tem que lhe dar a base. Mas o marketing, a captação, as ferramentas, elas evoluíram. Então, do mesmo jeito que a gente tem moldagem hoje com escaneamento, com luz, a gente tem hoje captação na rede social. Pessoal, é um absurdo Instagram de dentista fechado. É dentista oculto? O que é isso, gente? Tem que abrir isso daí. Tem que abrir esse Instagram, abrir essa capacidade, esse funil de captação e postar corretamente, tá? Então você precisa se posicionar de forma que você atraia os pacientes que buscam você. Se atrai os pacientes que identifiquem com você. Meu propósito hoje aqui é dar para vocês essas ferramentas. Como que você vai atrair o paciente certo? Então, o paciente certo é o paciente que te valoriza. Anderson, minha clínica é popular. Você tem que atrair o paciente para a clínica popular. Minha clínica é de atendimento particular. Você tem que se posicionar para atrair o paciente certo para a sua clínica. Senão, o paciente vai com uma expectativa e quando ele chegar até lá, ele vai se frustrar, porque ele não vai encontrar o que ele está esperando. A pior coisa que existe é você chegar no local e já do ambiente você já começa a perceber que aquilo não é o que você está buscando. E quando você encontra a pessoa, é igual aquele encontro às cegas, né? Quando você encontra a pessoa, não é o que você estava esperando. E aí vem a decepção. Então, a odontologia, você precisa saber se posicionar e planejar o seu marketing, a sua captação, o seu posicionamento, para que você possa ter base e fazer vendas e converter essas avaliações em pacientes, em venda, em tratamento. E aí sim, você tem uma agenda equilibrada com os pacientes certos que vão valorizar quem você é. Para isso, a gente tem alguns pilares. Primeira coisa é a gente saber se posicionar. Eu sempre falo de posicionamento. O posicionamento é essencial para o profissional.
É através da estratégia correta e do marketing intencional que você vai transmitir quem você é para que o paciente certo te procure. E existem ferramentas para isso. Eu vou dar para vocês algumas dicas para que vocês possam atingir esse objetivo. Então, a hora de anotar, tá chegando aí. Pega caneta e papel, tá? Para vocês poderem anotar as dicas que eu vou dar agora aqui, tá? Deixa eu fazer só uma alteraçãozinha aqui. Vamos lá, então, nossos objetivos. Primeiro, entender claramente, ser bom não é o bastante. Ser bom não é diferencial. Ser bom é obrigação. Você tem que ser bom. Ah, mas eu sou muito bom. Ótimo, é base. Ah, eu sou recém-formado. Seja um excelente recém-formado. Seja um recém-formado de primeira. Seja um recém-formado que dá aos seus pacientes, né, toda a segurança de fazer tratamentos com você. Então, primeira coisa é isso. Eu sou clínico geral. Seja o melhor clínico geral da sua região. Mas isso não é diferencial. É sua obrigação ser bom no que faz. Você precisa ser bom, mas você precisa deixar que as pessoas percebam o quanto você é bom. Então você tem que ser bom, você tem que parecer, ou seja, transmitir o quanto você é bom, transmitir a qualidade do seu potencial e divulgar isso, para que as pessoas consigam enxergar. Você é bom, é sua obrigação divulgar isso para que você possa ser encontrado pelos pacientes que querem, né, o profissional de qualidade. E como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, uma primeira ação prática que eu já vou dar aqui para vocês. Primeira missão: abrir o Instagram. Abrir o Instagram. Um monte de gente que passou a me seguir, eu vou lá, entro no Insta, um monte de Instagram fechado. Pessoal, isso é um absurdo. Esse negócio de dentista oculto é um erro. O dentista tem que estar visível. Ah, mas meu Instagram é pessoal. Selecione aquilo que você vai postar. Seu Instagram é pessoal. Eu sou gente. Você é gente. Você é um profissional, mas é uma pessoa. Então, seu Instagram é pessoal. Você quer botar alguma coisa lá que ninguém veja? Ponha lá no Close Friends, nos melhores amigos lá, fechadinho, aquele verdinho dos stories. Ou então você faz um Instagram secreto, mas o seu Instagram, como profissional, ele tem que existir. E não é o Instagram profissional lá, aquela coisa engessada, aparecendo no cardápio de restaurante que a galera faz. Abre lá o Instagram e tem um monte de procedimento, parece que você está vendo um cardápio. Não é assim, gente. Instagram ele tem que ser personalizado. Eu garanto para vocês que ninguém aqui que tem um iPhone segue a Apple, ninguém aqui tem um Samsung segue a Samsung. Mas se Steve Jobs estivesse vivo, você estaria seguindo a conta dele. Porque a gente não se conecta com empresas, com clínicas, a gente se conecta com pessoas. Ah, minha clínica é massa, o Instagram tá lindo. E aí vem a galera agência de marketing que quer vender para vocês que fazer um Instagram clínico, parecendo um cardápio de restaurante, é a melhor opção. Não é. Você precisa fazer um Instagram que seja personalizado. Quem quiser um exemplo, é o Instagram da Santé, a nossa escola. É uma escola, é uma empresa, é. Tá cheio de vida, cheio de pessoas lá dentro. Dá uma olhada para vocês entenderem esse modelo. Então você tem que deixar claro que transformação que você dá na vida da pessoa. Coloca lá a sua proposta única de valor. Por exemplo, eu sou protesista, então protesista ajudando pacientes idosos a mastigarem, ou para sorrir com dignidade, ou para mastigar com conforto. Eu sou ortodontista, ortodontista transformando sorrisos e alinhando expectativas. Sei lá, cara, você tem que ter uma frase que defina. Então é sempre assim: expectativa, ou especialista em, para que você já se posicione, mostre para as pessoas a sua forma de atuação. Ajudando quem? Ajudando idosos, jovens, homens, mulheres, a atingir qual resultado? Você ainda pode botar lá de forma diferencial. Então, ajudo você a ter o seu melhor sorriso, ajudo você a rejuvenescer sua pele, ajudo você a eliminar suas rugas e parecer 10 anos mais jovem. Bote a sua especialidade ali e deixe os pacientes saberem. Isso é que é bio. Não é lá em construção ou sei lá, tanta maluquice que eu vejo nas bio, um monte de íconezinho. Põe lá para a pessoa saber o que que você oferece para as pessoas, tá bom? E aqui eu vou dar para vocês três, tira o print da tela aí, três, três estratégias para que vocês possam captar paciente. Eu falei para vocês que eu ia dar coisas aplicáveis, já estou dando aqui. Primeiro, parceria com outros profissionais.
Profissionais de saúde, profissionais de estética, farmácia, vocês podem fazer indicação mútua de paciente, existem normas para isso. O Código de Ética não permite remuneração por indicação, mas você pode fazer indicação mútua. Você trabalha com a área, o outro colega trabalha com. Você é protesista, o outro implantodontista, você faz uma parceria com ele. O que não dá é mão única. Você pode se juntar com outros colegas, por exemplo, um dentista e um biomédico, os dois trabalham com harmonização, um trabalha com corporal, outro trabalha com harmonização facial. Faz uma live juntos e fala sobre isso. Um endodontista falando com um protesista, falando da importância do tempo de tratamento envolvido ali, do controle biológico, e por aí vai. Então a gente tem um monte, o que não dá para você se fechar no casulo e achar que só você vai resolver o seu problema. Você tem que se conectar com outros colegas, escrever artigos, escrever blogs, fazer vlogs, colocar ali textos, criar lives em conjunto, trazer indicação. São transferência de autoridade. Quando eu faço uma live com outro colega, o público dele está assistindo, o meu público está assistindo e a gente está fazendo isso juntos. As pessoas vão se conectar. Outro dia eu estava falando com os alunos do curso, olha, quando vocês postarem o tratamento que vocês estão fazendo aqui, e está fazendo dentro do curso, marca a escola, marca os professores, bota inclusive como colaboração. Sim, imagine, você vai lá e faz um tratamento seu junto com um outro dentista, um outro colega e vocês publicam isso juntos, a autoridade de um valida o outro. Isso dá prova social. Outro, outra estratégia é um conteúdo usando estratégia digital. Esse método Action é um método da nossa mentoria, onde você, cada letrinha dessa, atrair, conectar, transformar, informar e por aí vai. Você vai trazer postagens utilizando um roteiro próprio para que você faça atração de novos clientes, se conecte com os clientes que você já tem, oriente esses clientes, dê informações para eles, faça. Tem um microfonezinho ligado aí. Faça, por exemplo, ofertas, né? O O de ofertas, nutrição, quer dizer, trazer informações para criar mais conexão entre você e seu paciente. Então, você pode criar estratégias de publicação, não é lá, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Pessoal, vamos criar conexão com nossos pacientes. Antes e depois tem que ser uma história. Olha o storytelling entrando aí. Vou publicar um antes e depois? Publica uma história sobre aquele caso, como aquela pessoa foi transformada. Outra é cuidar da jornada do paciente. O paciente foi captado, ele chegou até o seu consultório, ele fez uma primeira avaliação, você tem que ter um script de follow-up para ele. Você precisa ter com ele faz um e-book, faz pessoal, um e-book, você pega um PowerPoint, um Keynote, um Canva, faz uma apresentação com as fotos que você fez do paciente, com o planejamento do tratamento, com a expectativa que você tem, manda para esse paciente depois. Paciente que é seu, que está ali, quando tem, por exemplo, está vindo aí Dia das Mães, que está um voucher de desconto para o seu paciente trazer um familiar dele. Fazer um acompanhamento desse paciente depois do procedimento, dependendo do que você fala. Tem cirurgião, gente, que nem telefone dá para o paciente. E cadê o tipo de encantamento que você está promovendo para esse paciente? Você está estimulando o boca a boca. Isso sim, quando falar odontologia é boca a boca, esse tipo de boca a boca eu acredito. O boca a boca qualificado, o boca a boca estimulado. Tá certo? E além disso, eu vou fechar aqui uma dica extra para vocês. Se posicione no Google Meu Negócio. Você precisa ser encontrável na internet. Quando o paciente que está lá na sua rua colocar ali dentista e procurar, seu consultório tem que aparecer para ele. Está no seu bairro, seu consultório tem que aparecer lá no Google Maps. Então tem que entrar no Google Meu Negócio e se conectar. Então essas dicas vocês já podem aplicar amanhã e já aumentar a sua captação de paciente. Não é ficar o tempo todo botando no Instagram somente foto de viagem, foto de café da manhã, não, tá, gente? É fazer uma conexão real com o seu paciente. E não precisa fazer dancinha no TikTok. Isso eu garanto para vocês, tá? Aquilo que você posta, aquilo que você transmite, é que vai fazer com que o seu paciente confie em você. Então eu falo sempre, a ética é o que você faz quando todo mundo vê. Mas o seu caráter é o que vai lhe reger, é o que vai lhe guiar quando ninguém está vendo. Então, o que você posta na internet tem que ser um reflexo de quem você é.
A primeira pessoa para quem você tem que transmitir confiança é para você mesmo. Se você é confiável, você sabe o valor do tratamento que você está oferecendo, você vai saber que você está distribuindo algo tão bom, algo de tanta qualidade, que quem ficar de fora dessa está perdendo. Eu gosto muito de dizer, quando você sabe o valor do que você oferece, quem não compra de você não lhe dá ansiedade, lhe dá hum, tranquilidade de saber, poxa, é uma pena que essa pessoa não está pegando essa oportunidade. Então saiba que você tem que confiar, você tem que ser o maior fã do seu trabalho. Eu gosto muito de falar de comunicação, lembrando aqui de Aristóteles. Ele escreveu a retórica e ele fala ethos, patos e logos. A ethos é a ética, na verdade, é a confiabilidade, é a autoridade. Então, dentro da comunicação, quem está falando importa. Então, quem é que está falando nesse momento? Quem está falando vai ter o peso da pessoa ali sendo transmitido, tá certo? Patos é a paixão, é o entusiasmo. A maneira como você recebe o seu paciente tem que ser condizente com aquilo, com entusiasmo. Se eu tivesse aqui falando para vocês, nossa, eu estou super feliz de estar aqui hoje, não teria o mínimo de sentido. Eu estou aqui falando para vocês de um tema que eu gosto. Então dá para ver a empolgação, dá para ver a alegria de quem está conversando. Da mesma forma, tem que ser você falando do tratamento, se você gosta do que você faz. E claro, essa conexão emocional é que gera venda. Já vai a dica para vocês aqui. É a emoção que vende. É a conexão que vende. E a logos é a lógica. É o argumento lógico, é o conteúdo do que você fala. Tem que fazer sentido. Eu estou falando para vocês, imbuído de uma autoridade, de ser alguém que entende do assunto, estuda sobre o assunto, falando com entusiasmo por gostar do assunto e falando isso de uma forma coerente, de uma forma lógica. Isso aqui, quem entender esse gráfico que está aqui agora, já muda o jogo, tá? Nós temos três camadas no cérebro e a neurociência trata isso como o cérebro triuno, que exatamente mostra três forças poderosas que a gente tem na nossa mente que regem as nossas decisões. Primeira, cérebro reptiliano, é o cérebro da sobrevivência. É o cérebro que vai fazer com que você lute, fuja, se preserve e saia correndo de algum lugar. Esse reptiliano, esse réptil aí, é que atrapalha fechar a maioria dos tratamentos. Eu vou dizer por quê. O cérebro límbico é o cérebro das emoções. A galera usa isso representado por um mamífero. É o cérebro do aconchego, da conexão emocional. Esse é o cérebro que vende. Quando o paciente confia em você, ele está usando o cérebro límbico. A gente toma decisões pela emoção. A gente gosta de alguém. Ah, eu fui com a cara dessa pessoa, eu não fui com a cara dessa pessoa. Aquela pessoa me agrada ou não, ela é falsa, ela é gente boa. Muitas vezes não tem nem lógica o que você está falando, você não sabe nem explicar o porquê, tá? E o terceiro é o neocórtex, que é o cérebro lógico, a consciência, a razão. E aí, como é que funciona isso? O paciente chega no seu consultório, ele já se sentiu ali cativado por você, o cérebro límbico dele, o emotivo dele, o límbico tá agindo, dizendo, pô, esse é o cara que eu quero. Eu vi ele no Instagram, fulano me recomendou, ele é uma autoridade, confiável, é bom profissional, vou lá. Começa a conversar com você, mas ele na recepção, ele foi maltratado pela recepcionista ou pelo porteiro do prédio, que não tem nada a ver com você. Ele entrou no banheiro, o banheiro estava fedendo o esgoto, tinha lixo espalhado, tudo mal cuidado. Ele estava lá no seu consultório e ele viu sujeira. Aquilo tudo ativa o cérebro reptiliano, que diz, pô, esse negócio aqui está perigoso. Esse negócio aqui não está condizendo. E faz com que a pessoa comece a recuar. Eu costumo dizer que o límbico quer o sim e o reptiliano quer o não. Você tem que alimentar o cérebro límbico do seu paciente. O encantamento, a reciprocidade, o acolhimento do seu paciente tem que estar tão intenso que a única coisa agora que ele vai utilizar para pesar essa decisão final é o neocórtex, é a razão de olhar toda a proposta que você está apresentando e dizer, pô, eu gosto dele, e aí, influenciado por esse cérebro límbico, ele vai dizer, bom, faz sentido tudo isso que ele está me apresentando aqui, vale a pena eu fechar esse tratamento. Para isso, a gente tem que lançar mão de ferramentas de persuasão. E persuasão é diferente de manipulação. Na persuasão, você quer mostrar ao paciente caminhos para que ele feche aquilo que é melhor para ele. E na manipulação, você está tentando fazer com que a pessoa faça o que você quer. Tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui hoje são ferramentas. Então, a venda tradicional no consultório, ela é focada no preço. O paciente vai lá, senta na cadeira, faz o orçamento, e aí pega, chama o paciente,
Tá, tudo bem, senta aqui, deixa eu lhe passar aqui, olha, seu tratamento vai custar X, eu vou fazer aqui tantas restaurações e fica com aquela lista aparecendo um cardápio que vai apresentando. 5 restaurações, um canal, 2 pinos, tá? Botar uma coroa, fazer um implante, faz aquela lista de procedimentos e coloca no final o preço do procedimento. Essa é a pior forma de você fazer uma venda. E o pior, o paciente, na primeira objeção, você não sabe nem quebrar, porque você não tem conexão nenhuma. O paciente, tá bom, vou pensar. Eu falei, tudo bem, qualquer coisa me fale. Acabou. Venda consultiva, você vai entender a necessidade do paciente. E eu não estou falando de necessidade clínica apenas. Mas entendendo a necessidade do paciente, você vai entender como quebrar as objeções. Você vai entender se o paciente precisa mais de flexibilidade no preço, se ele precisa mais tempo, um curto tempo no tratamento, se ele precisa flexibilidade, se ele precisa um pouco mais de explicação. Tem paciente que é altamente analítico. Você precisa entender esse tipo de personalidade do seu paciente. Tem paciente que ele é mais emotivo, ele quer mais conexão pessoal com você. E aí a gente está falando em nível profissional. E tem paciente que ele vai querer apenas mais informações, porque ele não consegue analisar aquilo que você está oferecendo sem informação. Então lembre, a gente toma decisão pela emoção e busca justificativa na razão para validar essa emoção. Então o processo de venda, ele é guiado pelo coração e validado pelo cérebro. Só toma cuidado para o jacaré não sair correndo aí, porque é o cérebro reptiliano que fecha a porta. Ele tranca a porta e mela o seu processo de venda, tá bom? Então, a maneira como a gente vai se comunicar vai interferir totalmente na percepção do nosso paciente e no relacionamento que você está construindo com ele. Bom, continuando aqui. E por que que a comunicação persuasiva é tão fundamental, é tão essencial? Porque é uma condução. Você não tem que chegar para o paciente, apresentar um cardápio e entender, não. Você tem que conduzir o seu paciente. E aí a gente tem os 3 Cs da comunicação em saúde. Isso aqui, gente, é uma aula à parte. Como você explorar clareza, confiança e conexão. Ou então, se faça 3 perguntas. Primeiro, o paciente entende o que você fala? Você está usando uma linguagem adequada para o seu paciente? E eu não estou falando aqui de ficar falando com o paciente numa linguagem totalmente leiga, não. O paciente tem informação hoje. Antes dele ir no seu consultório, ele foi no Google, ele pegou o chat GPT e ele fez uma pesquisazinha dele e entendeu um monte de coisa sobre o tratamento que você quer fazer. Então a clareza vem de usar os termos técnicos para validar e para embasar o seu paciente, mas complementar essa comunicação com a linguagem acessível. Então tem que ter clareza naquilo que você está dizendo. Você transmite confiança, você tem transparência na hora de se comunicar com o seu paciente? Você vende a imagem que você realmente representa e você está buscando ali o que é melhor para o seu paciente? A gente não pode esquecer, outro dia estava tendo uma médica que estava colocando todos os sinais que o paciente, todas as pintinhas que o paciente tinha na pele, ela fazia cirurgia dizendo que era câncer de pele, só para ganhar dinheiro no convênio, do convênio. Uma pessoa dessa não tem o mínimo de credibilidade. E que não é de verdade tem prazo de validade, gente. Você tem que ser verdadeiro. E se você faz toda essa apresentação para o paciente. O paciente se sente à vontade para decidir. E quando eu falo à vontade, é à vontade com confiança. Ele foi atendido, ficou tudo claro para ele. Ele se sentiu confiante em ser atendido na sua clínica. Você usou as estratégias de transmissão de segurança, de construção de credibilidade. E aí o paciente sentiu que realmente valia a pena fechar esse tratamento com você. Esses são os 3 Cs da comunicação em saúde essenciais para que você possa prosperar. Lembrando, gente, que não é o que você fala somente. Lembra que eu falei ethos, patos e logos? Você tem quem está falando, ou seja, o seu posicionamento. Você tem a emoção que você transmite quando está falando. E você tem ali também aquilo que você está entregando em termos de conteúdo. Só que tudo isso vai estar respaldado pela sua linguagem não verbal. O seu tom de voz, o seu gesticular, a maneira como você olha para o seu paciente, o ambiente onde ele está, a velocidade com que você fala, o rapport, você saber se conectar com o seu paciente, vai ser essencial para você poder se comunicar e atingir o paciente. Para isso você tem que ter autoconfiança, para isso você tem que ter segurança, entender que você é a melhor opção para o seu paciente e confiar que aquele tratamento que você está entregando é o melhor para ele também, tá bom?
Existem técnicas, e eu vou falar bem rapidamente aqui, de como você estabelecer rapport. É um tema para vocês lerem aí sobre rapport. Rapport é uma forma de você criar uma conexão emocional com a pessoa. Então, primeiro, eu vou falar aqui de alguns dos itens que estão aqui, tá certo? Você tem entrar em sintonia, autenticidade, espelhamento. A galera, quando fala de rapport, fala muito de espelhamento. E a pessoa fala: não, quando o paciente cruza os braços, você tem que cruzar o braço. Gente, não é um jogo de mímica. Tem tudo isso. Talvez a principal, na minha opinião, seja a escuta ativa. Entender o que o paciente quer dizer. Vamos entender, por exemplo, aqui outros itens, tá? E aí vem ação prática. Próxima vez que você estiver com o paciente e ele falar de uma preocupação dele, não tente desmerecer essa preocupação. Não tente minimizar, não, valide. Muitas vezes o paciente está chateado com algo que aconteceu no consultório, na recepção, ou com atraso. Você vai tentar minimizar isso? Não, você diz: olha, realmente você tem razão. Isso não poderia ter acontecido. Vamos cuidar para que isso não aconteça mais. Eu vou resolver isso agora. E aí você vai entender e deixar o paciente falar um pouco mais, para que você, claro, eu não estou dizendo aqui para permitir abuso de ninguém. Tá? Não é deixar o paciente fazer o que quer e falar o que quer para você da maneira que quer. Não. É você trazer uma validação. O paciente está preocupado com o custo de tratamento, você vai lá, apresenta o tratamento de R$ 10.000 para o seu paciente e vai dizer para ele que está barato? Não, o custo é alto. Muitas vezes eu digo para o seu paciente, para o meu paciente, eu digo antes ainda. Eu digo: olha, seu tratamento é trabalhoso, é demorado e caro. Porque é um tratamento grande que ele vai fazer, uma transformação. E ele precisa entender que o preço do tratamento, ele vem acompanhando o valor daquilo que você entrega. Então, é comum você se preocupar com o custo de tratamento, mas eu quero garantir que ele é investimento na sua qualidade de vida, que ele vai transformar. Outro item que você pode utilizar já é demonstrar confiança. Você vai falar para o paciente, já chega para ele dizendo: realmente, a gente vai fazer o melhor aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo. Claro, não, você tem que demonstrar confiança. O paciente está com medo de fazer o tratamento, você vai: não, não vai doer, não. Claro, olha, fique tranquilo, entendo. Valide o paciente, olha a validação. Eu entendo que você esteja preocupado, mas a gente vai fazer tudo aqui nas melhores técnicas para que você tenha o máximo de conforto possível. Só que o seu caso, o seu tratamento gera desconforto. Então, valide o paciente e tranquilize ele. São duas técnicas de rapport poderosíssimas, tá bom? Outra coisa, na hora de se comunicar, use o storytelling, conte histórias. O maior contador de histórias que já existiu, Jesus Cristo, tudo que ele falou foi através de histórias. Até hoje a gente lembra dele. Então ele é o melhor exemplo para a gente seguir aqui. Tá? Então você vai falar, lá vai pegar, lá vai postar antes e depois. Pessoal, como é que mete uma foto de uma boca toda esbagaçada, a linguagem, né, técnica é isso, e depois aquele caso todo redondinho? Não é assim, você tem que contar essa pessoa que estava ali. Olha, esse rapaz chegou aqui no consultório, ele não conseguia sorrir. Ou essa mulher chegou aqui com o pescoço, eu trabalho com harmonização. E aí a paciente estava com vários problemas aqui no pescoço e ela tinha vergonha de usar um colar. E aí a gente fez um tratamento, ela agora tem confiança, passou a usar o colar e mostra a foto da paciente com colar. O paciente aqui não conseguia sorrir, ele estava perdendo, sem conseguir ganhar um emprego. Pô, fez o tratamento, ele agora tem confiança, já conseguiu. Conte a história da transformação que você oferece. Porque aquilo que você está mostrando ali é aquilo que o paciente precisa enxergar e muitas vezes apenas olhando a imagem ele não enxerga. O essencial, pessoal, é invisível aos olhos. Você não precisa falar do tipo de tratamento, do método que você vai utilizar para transformar. Ele quer entender qual a validação. E o paciente não está preocupado lá se você vai usar a técnica A, B ou C, se você fez formação em A, B ou C local. Não são os diplomas na parede que vão lhe dar paciente. Se não fosse assim, só tinha o número de formações que você fazia, aumentava o número de rendas. Então eu vejo muita gente boa, assim: pô, não estou conseguindo melhorar não, vou fazer outra especialidade. É muito bom você ter outra especialidade, mas para você aumentar seu repertório de ferramentas e sua qualificação. Mas não é isso que vai fazer você vender. Tá certo? As pessoas não querem tratamento, elas querem resultado. As pessoas não querem o laminado de cerâmica, ela quer o sorriso final, ela quer ser socialmente aceito, ela quer se sentir confortável com o espelho e com o olhar das outras pessoas. Então a venda, o processo de venda, o processo de fidelização de paciente, ele é feito através do encantamento. O paciente vai chegar até o seu consultório, ele vai ser recebido, ele foi atraído até lá, foi bem atendido no telefone, tem todo um protocolo. Se ele não fechar no primeiro
na primeira consulta, a sua atendente já tem um script pronto de como abordar esse paciente, fazer um follow-up, ou ele fechou o tratamento, ou ele marcou a segunda consulta, onde você vai fazer o fechamento, ele teve algum tipo de contato antes? Quem entrega o preço do seu tratamento é você que faz o fechamento ou é sua secretária? Quem está melhor preparado para apresentar isso para o seu paciente? E se você me disser que não é você, tem alguma coisa muito errada. Tem que ser você a pessoa preparada para isso. A não ser que você seja o gestor de uma mega clínica que tem uma pessoa treinada, um dentista, especificamente para fazer essa venda, para fazer essa conversão, para fazer essa primeira apresentação. E depois alguém totalmente focado em venda, um vendedor de tratamento treinado para fazer o encantamento, fazer o fechamento de venda do seu paciente. Mas se você está no seu consultório com a sua atendente, é você que faz isso. E você tem que estar treinado e preparado. Tá certo? Eu trouxe para vocês aqui ferramentas de captação, eu trouxe para vocês ferramentas de comunicação para que vocês possam aplicar já, e eu tenho certeza que você já pode aplicar isso no próximo atendimento. Outra questão que eu quero trazer para vocês: você fez a captação, encantou o paciente, vamos entender agora quebra de objeções, que é o grande lance. O seu paciente precisa saber quebrar objeções. O melhor eu vou deixando para o final mesmo, que é para quem está aqui poder aproveitar mais. Então aproveite que aqui vem coisa boa, tá? O uso da comunicação persuasiva vai vender sem empurrar tratamento. Lembra que eu falei isso? Não é manipulação. Não é falar ininterruptamente, não é gritar, não é usar de recursos para manipular o paciente. Quebra de objeção é você dar ao seu paciente capacidade de entender. E eu costumo dizer que a quebra de objeção, ela vai ser benéfica para o dentista e para o paciente. Porque quando você aprende a quebrar a objeção, você vai aprender a acessar o seu paciente. Toda objeção esconde uma dor não entendida. E o dentista precisa quebrar essa o- E falando nisso, os sabotadores que têm as crenças limitantes que o dentista tem, essa crença limitante que ele tem de não entender como fazer essa quebra de objeção, tá certo? E todos os profissionais de saúde, na verdade. Médico, farmacêutico, biomédico. Como eu sou dentista, eu acabo falando muito mais em dentista. Mas a gente precisa entender que quebra de objeção é saber quebrar crenças limitantes. E a gente precisa entender como detectar essa objeção. Então, vamos entender primeiro que as pessoas querem resultados. Então, quando o paciente chega até você e apresenta as objeções, tem alguns mitos, tem alguns erros que o profissional de saúde comete e que vai fazer toda a diferença na hora de fechar o tratamento. Então, quais são esses mitos? Quais são esses erros comuns? Vamos para cima. Vamos lá. Entender isso aqui, as principais objeções. Se eu pedir para vocês pegarem um caderno agora, e esse é um exercício bom para vocês fazerem, e listar todas as objeções que vocês já ouviram no consultório. Pessoal, faça isso. É o melhor treinamento para começar, é você pegar e anotar todas as objeções que vocês já viram no consultório. Galera que está com o microfone aberto, toda hora aparece aqui na gravação. Tá legal isso, tá divertido. Então, por exemplo, quando o paciente fala tá caro, qual foi o erro? O seu valor tem que ser transmitido, a qualidade do que você está oferecendo tem que ser transmitido para o seu paciente antes de falar o preço. Vou pensar e volto depois. Essa é muito comum, né? Objeção comum. Ah, eu vou pensar. E o que você fala isso aí? Existe estratégia para você captar esse paciente. Como é que você engaja esse paciente com vou pensar e volto depois? Lembra do rapport? Lembra da escutativa? Eu vou dar logo uma dica aqui. Antes de tudo, a própria objeção vai lhe dar o caminho para quebrar ela. É a objeção do paciente, já vai lhe ajudar a quebrar a objeção do paciente. Então, quando o paciente fala, tá caro, você não tem que dizer que tá barato, não. Realmente, esse é um tratamento de excelência, esse é um tratamento de alto valor. O que a gente está fazendo tem custo. E o que a gente está fazendo tem um valor agregado, por isso que tem um preço alto. E eu digo mesmo no início, o tratamento é caro, demorado e trabalhoso. Trabalhoso, demorado e caro. Para que o paciente já entenda. A objeção, vou pesquisar,
é muito bom você pesquisar, porque você vai poder, quando você vai pesquisar, é porque você ainda tem alguma dúvida. Que tipo de dúvida? Ou quando o paciente vai pensar e volta depois, que tipo de dúvida você tem que gostaria de esclarecer? Então, quando o paciente traz uma objeção, entenda que normalmente aquela objeção não é a razão por onde ele não vai fechar o tratamento. Então, quebrar a objeção não é dobrar o paciente e convencer ele a fechar a qualquer custo. Não. Quando a gente fala de quebra de objeção, e isso eu abordo bem no livro que eu estou finalizando agora, a Objeções que Curam, é sobre quebra de objeção somente na saúde, é porque o paciente, primeiro, são três motivos principais. Primeiro, ele não entendeu o benefício do tratamento. Você fez aquela lista de cardápio e apresentou para ele, não deu para o paciente entendimento do benefício que ele vai ter com o seu tratamento. Segundo, ele está com medo de errar, ele está com medo de você não ser o profissional certo, ou daquele tratamento não ser o tratamento correto para ele. Então ele tem medo de fazer um investimento desnecessário. E o terceiro, falta de conexão com o profissional. Ele ainda não entendeu que esse profissional é a melhor opção para ele. Então você ainda não conseguiu transmitir para o seu paciente aquilo que ele tem, aquilo que ele precisa ver de confiabilidade, a confiança em você. Então, aquela proposta que você está apresentando não transmitiu confiança. E aí você vai ter que entender como acessar essa quebra de objeções. Existem técnicas de quebra de objeção, onde você vai, através de perguntas chaves, existem scripts para isso, mas o primeiro passo é determinar quais as objeções mais comuns. Se você faz a lista de objeções, você já consegue se preparar previamente para quebrar elas. E se você é bom no que faz, você tem obrigação de vender. Vender, fechar o tratamento é um ato de amor. E outra coisa, você é um profissional de saúde, você sabe a qualidade do que você está ofertando. Você tem que ofertar. E eu vejo muitas vezes o colega cometer erros de não apresentar ao paciente opções de tratamento, achando que o paciente não vai fechar por ser caro. Apresente a melhor opção de tratamento antes. E depois, durante a negociação, durante a quebra de objeções, você vai entender se aquela objeção dele real é o fator financeiro e você vai poder trabalhar com opções mais baratas de tratamento ou com parcelamento, ou trabalhar assim. Até a maneira como você apresenta o preço, se você fala primeiro o preço, se você fala a primeira parcela, vai mostrar para o seu paciente se aquilo que você está oferecendo tem valor ou não. A ancoragem, os gatilhos mentais que você pode utilizar, reciprocidade, coerência, utilização do gatilho mental da ancoragem, escassez, tudo isso você pode utilizar os gatilhos mentais para ajudar você a fechar essa oferta durante o momento de apresentação de preços. Entender que a eficácia na venda está em conectar o seu coração ao cérebro, ou seja, o seu cérebro límbico, ou seja, as emoções, com a razão. Lembre, você fugiu do jacaré, você evitou que o cérebro reptiliano bloqueasse sua venda. Você tem um ambiente adequado, você transmitiu segurança ao seu paciente, agora a sua conexão emocional e os argumentos de venda é que vão fechar. O paciente, ele está lá porque ele quer o tratamento. E eu vou lembrar de novo a galera que está no Insta, que vá para o Zoom, tem um link aí na bio, clica no link, vai para o Zoom para vocês poderem visualizar aquilo que a gente está apresentando aqui também. Tá? Vale a pena. Então, sacudir a dor e o desejo do seu paciente. O seu processo de venda não é você falar da cerâmica, é falar do benefício. Não é você falar do tipo de reciprocante de lima que você usa para fazer um tratamento endodôntico. Não. É falar da velocidade desse tratamento, da baixa recidiva, do processo indolor. Não é falar do tipo de ácido hialurônico, da coesividade do material que você está utilizando. Não. É do resultado que você vai utilizar, do tipo de tratamento que você vai fazer naquela pele. Não. É o resultado final que você vai obter. Não é falar das características da vitamina, não. É o resultado de saúde que o seu paciente está obtendo. Então, o que ele está buscando ali, ele já está conectado a você. Ele já sabe que ele tem uma dor a ser sanada. Se ele foi para o seu consultório, pessoal, o paciente chegou no seu consultório, ele já tem algo que ele está buscando e ele já confiou em você como uma opção para fechar aquele tratamento. O que você precisa agora é não atrapalhar o processo de venda, é conduzir esse processo de venda com uma lógica para que ele não fuja por aversão
lá no cérebro reptiliano, que ele tenha a conexão, pois você atraiu o paciente certo, você apresentou de maneira confiável e clara o tratamento para ele, e agora a clareza e a forma como você lida com a quebra de objeções vai fazer a ponte de ligação entre o emocional, que é o límbico, e o cérebro racional, para você fazer o fechamento de compra. E efetivar a venda é um momento decisivo. Então não é simplesmente. Eu até fiz um Reels outro dia sobre isso. O colega coloca, né? Vai lá apresentar um tratamento e já fala assim: olha, seu tratamento aqui, parecendo que está com medo de falar, deu R$ 5.000. Aí fala: o seu tratamento ele vai custar 5.000, mas eu já vou lhe dar um descontinho para você, eu faço tanto, ainda dá para dividir. O paciente nem falou nada, você já está negociando, dando desconto, quebrando, ou seja, você já mostrou para o paciente que nem você acredita que aquele tratamento vale o que você está apresentando. Então, se você não transmite confiança nessa hora, você vai pôr tudo a perder. Então, para que você possa fazer um fechamento, você tem que entender que existem perfis comportamentais. A gente precisa estudar perfil comportamental. Meu paciente é analítico, né? Meu sócio, por exemplo, é super analítico. Para que você convença ele de algo, você tem que dar informações, você tem que dar a ele bastante substância para que ele tenha um entendimento claro do que você está ofertando e ele faça a conversão da vontade dele em algo, uma decisão com segurança. Tem gente que é mais impulsivo. Não, eu quero fechar logo isso aqui, como é que eu faço? Quero pagar a vista de vida. Tá, o paciente às vezes está ali atropelando, ele já decidiu antes de entrar. Tem paciente não, que ele precisa de um pouco mais de conversa, um pouco mais de informação, um pouco mais de conexão. Tem paciente que ele é desconfiado. Então, qual o perfil comportamental do seu paciente? Entender perfil comportamental, existem guias, existem scripts para isso, a gente usa esses scripts como maneira de você analisar, né? Como é que você aplica um DISC no seu paciente, um sistema de avaliação de perfil comportamental, para entender se o paciente é mais dominante, se ele é mais intuitivo, se ele é mais analítico, ou se ele é mais pacato, qual é o perfil do seu paciente. Essas personalidades são fundamentais na maneira como você vai apresentar o fechamento de venda. E lembre, vender não é convencer ninguém. Você vai ajudar o paciente a tomar a decisão. Por isso que a gente fala venda consultiva e com ética. A maneira de você apresentar o seu preço importa. Se o paciente ele está lá mais preocupado com o valor da parcela, comece falando pela parcela. Se o paciente ele está lá mais preocupado, ele é uma pessoa que tem um poder aquisitivo, ele quer pagar à vista, ele quer resolver logo, fale, olha, se você aqui está um tratamento à vista, você pode pagar por esse valor, se quiser parcelar é tanto. Então existem formas, existem roteiros de apresentação de valores que vão alavancar. Então o intuito disso aqui hoje é trazer para vocês ferramentas para que vocês possam alavancar essas vendas, ajudar vocês a captar um pouco mais de paciente, fazer uma conversão efetiva desses pacientes que foram até o seu consultório, dessas avaliações em consultas. Como a gente usa na linguagem do marketing, transformar o lead em cliente. E mais do que isso, cliente fidelizado. Paciente que vai trazer outras indicações para vocês. Inclusive indicações estimuladas pelas técnicas corretas. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa dominar pilares que tragam para a gente ferramenta de posicionamento estratégico, comunicação persuasiva para fazer essas vendas e depois uma gestão eficiente, que é outro pilar que você precisa trabalhar para que você tenha uma alta performance. Senão você vai trabalhar, encher, captar, encher sua agenda e viver lá a sua agenda lotada, achando que está abafando, sem ter lucratividade, com a vida totalmente atolada, apenas voltada para o trabalho. Então entenda, só vende quem ousa ofertar e só vence quem ousa arriscar. Seja o maior fã do seu trabalho. Eu sou o maior fã do meu trabalho. Você tem que entender que quando você oferece algo para o seu paciente, como assim como eu estou aqui ofertando isso para vocês, eu estou fazendo aquilo que eu considero o melhor para quem está recebendo. Essa é a grande chave. Então você vai ter ética, você vai ter cuidado e você vai entregar o melhor, porque você é fã do seu trabalho e você não se permite, né, sair desse script. Como profissional, a gente tem que ter objetivo claro. E se o objetivo da gente é crescer, a gente precisa ter o entendimento que existem várias formas de chegar a esse crescimento. E aí eu digo para vocês, ter lentes e filtros para escolher
aquilo que vale a pena. Então, princípios e valores devem nortear. A gente tem um objetivo, a gente tem a vontade de crescer e a gente tem os nossos princípios e os nossos valores guiando a gente para que a gente possa tomar a decisão correta. Eu sempre digo, o essencial é invisível aos olhos. Toda a formação que você tem, toda a base que você tem, todas as estratégias de captação e de venda que você utiliza, são apenas a ponta do iceberg. Aquilo que o paciente vai ter ali como retorno, aquilo que o paciente vai ter como benefício, ele está respaldado por toda uma base que você criou. Toda a base. Então, aquilo que a gente está vendo nem sempre corresponde a todo esforço que foi, ou nem sempre não, nunca corresponde a todo esforço que foi feito para entregar aqui. E é por isso que a gente, como profissional, tem que estar aberto a novas ideias. Como eu disse antes, ser ensinável. Ter a capacidade de reconhecer que tem sempre algo que a gente pode aprender para melhorar. E é isso que eu quero aqui. Não dá para todo mundo me responder, mas eu quero pedir permissão a vocês para que eu possa apresentar a vocês outros caminhos também e uma nova possibilidade de você crescer dentro de tudo isso que eu apresentei para vocês. Então, mentalmente, me digam sim, que eu vou receber esse sim mentalmente aqui também e vou continuar. Eu quero apresentar para vocês aqui, né? Além de todas essas técnicas que eu trouxe aqui hoje, já são aplicáveis, tem muito mais. Eu estou mostrando apenas a pontinha do iceberg aqui hoje. Tá? E eu quero aproveitar e apresentar para vocês outras formas de vocês atingirem esse crescimento, essa prosperidade que a gente está falando, porque você vai trilhar a sua jornada próspera. A sua jornada, você pode escolher o caminho da esquerda, ou, primeiro, você pode ficar parado onde está e deixar a vida acontecer e não seguir, né, essas mudanças que a gente está falando para vocês. Seguido, não, do jeito que tá bom, eu quero continuar do jeito que eu tô. Beleza, continua. Ou você pode pensar, vou pegar esse caminho aí e eu mesmo vou fazer. É um caminho mais trabalhoso. Eu fiz isso. Apesar de eu ter encontrado bons mentores, foram anos e anos para eu adquirir o que eu tenho hoje como base. Então, esse caminho de luta, de aprendizado, de erro e acerto, é o caminho do lamaçal. Se eu estivesse fazendo trilha, era o caminho que eu ia pegar. Mas na profissão, eu prefiro fazer um caminho asfaltado, um caminho pavimentado por conhecimento prévio, para ser guiado por isso. É por isso que eu quero apresentar para vocês uma maneira de você ter essa jornada próspera guiada por mim. Eu quero apresentar para vocês aqui a minha mentoria, que é a mentoria ACT. Afinal de contas, se eu tenho ferramentas que podem ajudar outros colegas, outros profissionais a alavancar na carreira, guardar isso para mim está errado. Eu tenho a obrigação de apresentar isso aqui para vocês. E é isso que eu quero apresentar. A mentoria ACT, ela trabalha em cima de três pilares: autoridade, comunicação e transformação. Ou seja, a autoridade como forma de você fazer o seu posicionamento, a sua captação dentro do mercado, usando estratégias digitais, a comunicação como ferramenta de conversão para que você possa quebrar objeções, fazer fechamentos, fazer uma comunicação persuasiva com o seu paciente, e a gestão de otimização de tempo, saber fazer uma precificação correta, fazer toda a gestão que vai levar você a ter uma transformação de vida como profissional. A ACT seria a minha maneira de conectar o meu conhecimento ao conhecimento dos meus alunos. Eu tenho certeza que muitos deles, né, estão vivendo essa transformação. A gente já está com a turma perto de finalizar e a gente tem tido bastante resultado com os colegas, vendo a transformação, vendo as pessoas aprendendo a se posicionar, aprendendo a negociar, utilizando scripts, utilizando roteiros, se qualificando e transformando isso em crescimento no seu consultório. O que é que a ACT faz, né? Como eu disse para vocês, eu sou o maior fã do meu trabalho e eu quero dar para vocês também um pouco desses atributos que eu considero que são essenciais para a gente desenvolver a nossa prosperidade. Então, quais são os pilares da ACT? Autoridade, comunicação e gestão. E esses pilares vão ser trabalhados, né? Aqui é um print para dar para vocês uma noção da nossa área de membros. A ACT ela tem sessões de mentoria direta comigo, todas as sessões são diretamente comigo. Então, são sessões de mentoria ao vivo. A gente faz todas essas sessões ao vivo, online, claro. Além de aulas de conteúdo, também tem um plantão Tira Dúvidas, onde eu trago aulas bônus com especialistas convidados. Vou trazer pessoas que vão saber, sempre alguém que sabe um pouco mais do que eu, para que eu possa aprender junto com vocês. Tem toda aula, os alunos recebem templates,
livros, planilhas, guias de elaboração para que sejam preenchidos, possam fazer análise, possam fazer uma autoanálise de posicionamento, e-books complementares, uma área de membros, onde você vai acessar todo esse conteúdo que é feito ao vivo, mas que fica gravado e que você vai ter acesso contínuo para revisar a aula. Afinal de contas, na aula ao vivo é o momento da gente interagir, de eu conduzir vocês, mas vocês vão ter como rever as aulas gravadas também e tirar dúvidas. No nosso grupo também, a gente tem um grupo, uma comunidade, na verdade, no WhatsApp, onde a gente dá suporte, onde a gente interage, onde a gente faz as nossas trocas de conhecimento e as nossas interações contínuas. O grupo do WhatsApp é a forma de você se conectar comigo continuamente, tá? E ao longo do programa, toda essa interação vai acontecer. São 3 meses de mentoria próxima, intensiva, aplicando o conteúdo, mas depois esse conteúdo fica disponível para você durante o ano todo, tá certo? A mentoria acontece às segundas-feiras à noite. Aqui está 19 horas, a turma atual mudou, a gente mudou para as 20 horas, ou 19h30, desculpe por causa do horário. Hoje eu estou fazendo essa aula aqui 11 horas, ou às 8 horas da noite, mas esse horário é ajustável dentro da turma. 19h30 normalmente é horário para dar tempo da pessoa chegar do consultório para casa e se preparar. São aulas online, plantão Tira Dúvida pelo Zoom, com materiais de apoio diversos, checklist, área de acesso, área de membro e comunidade para network e suporte. São pessoas que estão com o mesmo objetivo de crescimento que você. E isso é importante demais. Além disso, tem bônus especiais com esses especialistas convidados que vão falar com vocês sobre gestão, sobre indicadores de gestão, KPIs, posicionamento, precificação, aulas sempre junto comigo, né? Para que você possa entender como fazer jornada do cliente e todas as ferramentas que vocês precisam para crescer nessa prosperidade. Bom, quanto é que vale tudo isso? Eu tentei fazer essa precificação e eu trouxe aqui para vocês terem noção de quanto custa nas mentorias, de quanto custa. Eu não vou nem colocar com quanto eu já gastei de mentoria, que facinho, eu já passei de 100 mil reais com mentorias em outros locais. Eu, inclusive, atualmente, eu faço duas mentorias, se contar com a mentoria que a gente faz na H2, já vai mais umas duas aí, né? Então, facinho, eu já passei de 100 mil reais em mentoria, estou falando nos últimos 2 anos. No último 1 ano. No último ano, eu gastei mais de 100 mil reais com mentorias, me preparando como profissional. E é isso, o suco disso aí é que eu estou transmitindo para vocês aqui. Se eu fosse somar todos esses itens que estão sendo oferecidos, essa mentoria ia custar em torno de R$ 18.900. Mas eu sei que a realidade é outra, e a realidade bate na porta, e a gente precisa encontrar um valor que seja viável. Então, o que é que a gente fez? A gente mudou a precificação da mentoria, e eu falo a gente porque eu tenho uma equipe trabalhando comigo nisso, onde a gente fez uma precificação que, através de um parcelamento, a gente conseguisse gerar valor através da mentoria para que a mentoria se pagasse. Então, o que se paga não tem preço, tá? Então, a mentoria hoje, ela está num custo muito menor do que a gente falou, do quanto ela vale em termos de precificação, e com parcelas de 430 e 3,34, essa é a conta que a própria Hotmart faz, através de um link de Hotmart, a gente consegue fazer essa mentoria para que você possa transformar a sua carreira. Eu costumo dizer que é preço de uma restauração, tá? Com o preço de uma restauração por mês, você pode transformar toda a sua carreira e toda a sua evolução no seu negócio. Isso vai fazer com que você consiga as ferramentas para merecer o resultado que deseja. Aquilo que eu falei no início, de ter as ferramentas para merecer o que deseja, ter como desenvolver as habilidades que a gente precisa para crescer como profissional, isso vai fazer toda a diferença para você na sua carreira, tá certo? Além disso, aqueles que se inscreverem hoje, até meia-noite, e o link eu já vou colocar agora no grupo, já tá no chat, e no grupo também, bota no chat também, bota o link aí no chat para o pessoal poder acessar. Esse já é o grupo que tá. Aí, ó, alguém já falou lá que gosta de fazer trilha. Eu também sou jipeiro. Depois a gente bate papo sobre isso aí. Eu não sei se é o nome, não, mas é Xiaomi 11 Lite 5G NE. Eu sou jipeiro também. Tem a galera que faz trilha andando, né? Mas é isso. Quem se inscrever hoje,
além de todos esses bônus e benefícios da própria mentoria, vai ter uma sessão individual de planejamento estratégico de carreira comigo, tá? Eu vou dar só uma noção para vocês. Eu estou para lançar a mentoria individual. Essa mentoria individual custa mais de R$ 16.000, com 8 encontros. Tá? Então, cada encontro desse, que são encontros onde a gente faz um levantamento, uma análise estratégica e tira dúvida e faz todo um acompanhamento exclusivo com aquele aluno, ele tem um custo muito mais elevado. E aí ele está sendo utilizado como bônus. Claro que é uma sessão de 1 hora para que você traga o seu negócio, eu faça um planejamento estratégico de carreira com você e a gente faça também uma sessão estratégica de perfil do Instagram, ou seja, um hot seat em grupo. Eu vou pegar os 10 primeiros inscritos, vou fazer um hot seat em grupo comigo e com minha equipe da H2, meu sócio Ricardo, por idade, e com a galera que vai trazer para vocês essas avaliações em grupo, tá? Durante a mentoria, tá bom? Isso tá para quem se inscrever hoje e aos 10 primeiros somente, tá bom? Então já clica no link, já garante a sua inscrição. Tá aqui o QR Code, quem tiver com o celular na mão, já faz a leitura do QR Code. Quem quiser acessar através do link, já tá no chat e tá nos grupos também do WhatsApp. Eu vou colocar daqui a pouquinho também na minha bio do Instagram. Então, a partir de hoje, a gente está com o carrinho aberto na Hotmart e eu espero que a gente tenha momentos incríveis esse ano de transformação, de crescimento, que vocês possam aproveitar do mesmo jeito que a galera que está fazendo a mentoria atualmente está aproveitando. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada transformadora na vida de vocês. Como eu disse, ficar parado não é uma opção. Seguir sozinho é um caminho pedregoso, é um caminho desafiador, mas que também é viável. Mas se você quiser fazer essa trilha de crescimento comigo, acompanhado e assistido com vocês em tempo real, cola junto, entra na Mentoria Act, a gente vai ficar com o carrinho aberto e eu digo sempre para vocês, a escolha é sua, o resultado também. É isso que eu queria apresentar para vocês aqui e trazer, né? O link já está no grupo, né? Então eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou interromper a gravação para que a gente possa tirar dúvidas, tá? Para que a gente possa interagir um pouquinho mais. E deixa eu achar aqui, eu interromper a gravação. Aqui.